Excelentíssimo senhor senador João Alberto Capiberibe, a quem eu parabenizo pela realização da 150ª sessão especial que acontece nesse momento, que homenageia as vítimas da violência e do arbítrio pela passagem do 40º aniversário do golpe militar do Chile, que traz ao debate as atrocidades perpetradas contra o povo chileno e latino-americano naquele 11 de setembro de 1973. Senhor embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, foi um prazer ouvi-lo nesse momento aqui, nessa sessão, falar sobre a democracia, os seus resultados, a necessidade de que o parlamento funcione, porque ele é a representação de todo um povo, de um país. Meu companheiro de resistência à ditadura no Brasil, e de asilo no Chile, de Salvador Allende, Vicente Falheiros, professor Vicente Falheiros, que no nosso país é uma referência para a assistência social, né? E essa categoria de profissionais tem o professor Vicente Falheiros assim na mais alta conta, pois o senhor participa dos debates, né, sobre a inclusão, sobre a assistência que tem que ser praticada corretamente. O senhor bem colocou aí, vivemos o asilo no Chile, fomos exilados ali, e o senhor, com certeza, se aprofundou muito mais do que eu, que vivenciei durante aqueles anos em que estive no Chile de Allende, políticas de benefícios à maioria da população excluída, a população chilena que necessitava. Eu própria, eu quero deixar esse depoimento aqui, tive o benefício de grávida, eu cheguei no Chile no 3º mês de gravidez e eu recebia leite, né, como é necessário que aconteça, né, com as mulheres que estão gestantes, para que a minha gravidez corresse com equilíbrio, com saúde para os meus bebês, que eu quero também dizer aqui, são gêmeos, foram gêmeos, nasceram meus filhos, Camila e Luciana, meus do senador João Alberto Capiberibe, ali no Chile de Allende, e eles, quando nasceram, também passaram a receber meio litro de leite diariamente, e eu também quero dar o depoimento aqui de que, na saúde, eu ali, numa cidade pequena, numa comunidade pequena da zona central do Chile, em Talca, eu tive a oportunidade de fazer o meu pré-natal ali no posto de saúde, na mesma comunidade, com todas as condições. Então, a política de assistência do presidente Salvador Allende, eu tive a oportunidade pessoalmente de vivê-la. Professor Jacques de Novion, filho de exilados argentinos, como o senhor declarou, meus filhos também são filhos do exílio, né? Pertencem a essa geração que o senhor colocava aí, de 60, 70, né? Que agora tem que pensar que país queremos, né? Porque eles cresceram, assim como essas gerações aqui nos nossos países, em um outro momento. Nós, os seus pais, o companheiro Vicente Falheiros e sua companheira Eva, meu companheiro Capi, nós já vivemos esse período, não é? E o senhor, professor, eu quero
Eu estou improvisando a minha fala aqui. Eu não tive tempo de me deter, preparar uma fala para um momento tão importante como esse, mas eu deixo registros aqui e também o aprendizado que eu faço. O senhor colocou 3 pontos para análise nesse momento daquele período, né, que foi sobre a Revolução Cubana, que materializou a Guerra Fria, acirrou, né, muito mais a política da direita, da esquerda, os militares e os civis e a democracia, enfim. E o senhor colocava aqui como o segundo ponto uma questão que eu, caminhando hoje de manhã com a minha filha, que deve ter a sua idade, nasceu no Chile, eu falava para ela, eu vou para uma sessão especial hoje para homenagear as vítimas da violência, né, ali no golpe de Estado no Chile, e uma das questões que me faz refletir bastante é que no Chile foi onde aconteceu o laboratório para a implantação do neoliberalismo. Naquele tempo, era uma outra realidade. Hoje, nós vivemos numa sociedade globalizada que tem todos os... nos afastou uns dos outros, nos afastou como povo latino-americano, como identidade própria, cultural, nossa, de cada um. E o senhor colocou um terceiro ponto que eu considero assim terrível, que foi a Operação Condor, né, que foi a aplicação das doutrinas de segurança, né, trazidas pelo imperialismo norte-americano, né, para o nosso continente, e essa integração que foi exitosa, ela é assim macabra, terrível, foi terrível para aqueles que militaram como nós na clandestinidade, professor Vicente, Faleiros, Capi, eu, nosso companheiro Gilney, que aqui eu tive a oportunidade, pela passagem em um seminário, pela passagem do 34º ano da Lei de Anistia, de ouvir o depoimento de Gilney Viana, que esteve preso. Nós saímos, conseguimos fugir da prisão ou conseguimos obter asilo político em um outro país, mas Gilney não. Quando nós estávamos voltando, o Gilney estava preso e ele fez um depoimento dramático, não se conteve, chorou. São quantos anos já, mas ficou essa ferida dentro da gente que nós temos que trazer essa memória para que a verdade, a justiça aconteça e para que os algozes daquele período sejam a exemplo daqueles que praticaram esses crimes no país dos seus pais, assim como eles estão pagando ali, que no Brasil também sejam punidos aqueles que desapareceram, torturaram, mataram, né, de uma forma terrível. E essa Operação Condor foi uma contribuição muito grande, mais uma vez, do imperialismo norte-americano, né, para manter debaixo das botas do imperialismo o povo latino-americano, o povo sul-americano, que o imperialismo americano não se conforma hoje de que uma Venezuela tenha eleito um presidente, né, o presidente Maduro, assim como eles tramaram em cada um dos nossos países naquele período, eles fizeram agora na eleição na Venezuela. Foi difícil o presidente Maduro se eleger, e depois da eleição,
os Estados Unidos deram todo o apoio para aquela movimentação, né, de derrocada do presidente Maduro. Bom, não vou me estender muito mais, eu quero fazer uma saudação e dizer que é muito importante a presença nessa sessão do nosso jovem senador Randolph, do meu estado, do Amapá. O Randolph é professor de História, então ele deve ter aí essa história toda, né, para discorrer sobre ela aqui. Aos embaixadores e embaixadoras que encontram-se aqui presentes, também a representante da ministra da Mulher, Eleonora Mennicucci, que foi uma das militantes presa, torturada aqui no nosso país e que hoje, né, é a nossa ministra, né, que tão bem conduz essa pasta para que a equidade de gênero aconteça mais e mais na nossa sociedade. Bom, eu quero dizer que, na minha saudação a todos, eu já fui falando um pouco o que eu pensei que poderia trazer nessa sessão tão importante no dia de hoje e dizer que a nossa homenagem às vítimas da violência e do arbítrio no 40º aniversário do golpe militar no Chile, de 11 de setembro de 1973, ela fica assim com um imenso carinho pelo presidente Salvador Allende, que, naquele momento em que ele estava resistindo no Palácio da Moneda, nós ali na província de Talca, nos preparávamos para recebermos a documentação que o Brasil nos privou dela. Nós passaríamos, no dia 11 de setembro, embaixador, a termos a nossa identidade concedida com generosidade pelo presidente Salvador Allende a todos os latino-americanos cujos países, aquela época, viviam já sob o regime militar. Era o Brasil, era a Bolívia, né? Enfim, depois vieram outros países, enfim, nós nos encontramos aí e o hino do seu país, ele é muito bonito, ele traz na última estrofe o el asilo contra a opressão, e nós tivemos a oportunidade de viver ali, os latino-americanos, os haitianos, todos os povos perseguidos que estavam privados dos seus direitos humanos nos seus países, tivemos a oportunidade de viver a generosidade do presidente do Salvador Allende, né, a generosidade do povo chileno que ele elegeu, como coloca o companheiro Vicente Faleiros, elegeu o presidente Salvador Allende, elegeu nas eleições municipais, ratificou o apoio ao presidente Salvador Allende e, bom, o imperialismo norte-americano não esperou. Foi demais o presidente Salvador Allende nacionalizar a ITT, nacionalizar o cobre chileno. Eles não podiam permitir que o Chile fosse um país autônomo, um país onde o seu povo usufruísse com igualdade, com uma bela distribuição de renda, né, e feita igualmente para cada um, cada chileno daquele país. É um país que eu tenho muito carinho. Eu começo a falar e aí não quero parar de falar, porque nós fizemos muitos amigos. Eu quero só deixar mais um registro aqui. Nós tivemos a oportunidade, junto com o senador Capi, quando chegamos em dezembro de 71, em Santiago do Chile, de
frequentarmos um curso na Universidade do Chile, em Talca, que era um curso criado de uma forma inovadora, comprometida com a população do Chile, para acelerar o processo da reforma agrária naquele país. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar essa experiência. Também era o curso de engenharia de execução agrícola, não sei se existe ainda, mas propositadamente na zona do latifúndio, no Chile, o presidente Allende criou este curso e nós tivemos a oportunidade de participarmos, de frequentarmos, e também o senador Capi, ele faz o lançamento de um livro que ele acabou de editar. E nesse livro o Chile aparece, né, com muita frequência, e esse livro tem um roteiro musical feito por ele mesmo, que são as canções, né, da época do Brasil, do Chile, enfim, que a Mercedes Sosa, da Argentina, tanto cantava a Violeta Parra, né, e tem uma música que ela está presente em cada lançamento que é feito em cada um dos estados do nosso país. E a intolerância, a ditadura que chegou, ceifou a vida de um companheiro nosso do curso. Ele era do Partido Socialista, do curso de Engenharia de Execução Agrícola. Nós o tratávamos carinhosamente como Tano. Nos finais de semana ele tocava violão, ele ia para a nossa casa e aí cantava, nos mostrava as canções do Chile, as canções chilenas. E esse jovem, ele, na semana do golpe, ele foi fuzilado. 23 anos. Eu concluo minhas palavras assim, homenageando as vítimas da violência e do arbítrio no Chile.